Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado da 14ª semana do tempo comum. A liturgia de hoje traz para nós Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, religiosa e virgem. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Antes de iniciar a reflexão desse evangelho, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal que se inscrevesse, e você que já é inscrito, que compartilhasse, curtisse e comentasse, para que outras pessoas pudessem também conhecer a palavra de Deus e seguir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dize-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, do Evangelho de hoje, Jesus diz claramente a seus discípulos que sejam como seu mestre. Ou seja, ele diz claramente: imitem as ações do mestre. Imitar a Cristo não é, portanto, representar um papel, como se estivesse fazendo uma novela, um filme, mas se converter, tornar-se como o mestre, isto é, não querer ser melhor que ele, mas fazer o que ele fez. Esta é a missão do cristão, esta é a minha missão, esta é a tua e a nossa missão. Dentre tudo que já ouvimos e podemos encontrar, com certeza, o que está mais em evidência é a coragem de Jesus. Jesus não teve medo de ser o que era. Ele enfrentou com a força e a coragem os que queriam impedir o projeto de Deus. Por essa razão ele nos pede: não tenhais medo. Palavra morta. Não tenham medo daqueles que usam artifícios e estratégias para intimidar, ameaçar, porque Deus está com todos aqueles que nele confiam. Isso é muito bom. Isto é o que precisamos ouvir. Deus está com aqueles que nele confiam. Deus está presente na nossa vida, de cristão, de missionários. Jesus dizia isso abertamente, em qualquer lugar, sem temer. O que dizia na escuridão, dizia também à luz do dia, e pedia que os seus discípulos transmitissem o que ele ensinava, que multiplicasse, tornasse público o que ouviam
dele em particular. O verdadeiro discípulo não deve ter medo daqueles que ameaçam matar o corpo, mas deve, com certeza, temer a perda da vida eterna, ou seja, da eternidade. Quem pensa preservar a sua vida fugindo da luta, se acovardando da missão, está, na verdade, perdendo a oportunidade de perseverar a vida desta maneira. Significa perdê-la. De Jesus, já não os que costam sua vida para que outros tenham vida. Esses sim perseveram a vida diante de Deus. Devemos, portanto, amados irmãos e irmãs, confiar mais em Deus, colocar nossa esperança no Deus da vida. É Ele que nos encoraja e nos fortalece na missão. Tudo que fazemos, ou tudo que deve ser feito, deve ser orientado de acordo com a vontade soberana de nosso Senhor e bom Deus. Porque é Ele que nos ama e nos conhece muito mais do que imaginamos. Somos para Deus pessoas valorosas, precisamos ouvir e recordar isso. Somos valorosos ao olhar no coração de nosso Senhor e Deus. E quando descobrimos que somos de fato valorosos, nossa vida e nosso comportamento em relação a Ele, a Deus e ao próximo mudam radicalmente. Enfim, não devemos negar diante dos outros, pois se assim agirmos, Jesus também nos negará diante do Pai. Deus quer que sejamos para Ele e com Ele testemunha do seu Evangelho. Que nossas ações sejam sempre de perdão, amor e compaixão, testemunhando Jesus Cristo com palavras e atos. Agindo assim, estaremos sempre no caminho que Jesus indicou para seus discípulos. Estaremos, portanto, no caminho que leva ao Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.